Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e na aula de hoje a gente vai conversar sobre potência, mais especificamente a potência térmica. Detalhe, tá? É um assunto que está de vez em quando pintando pra gente aí em prova de vestibular, no Enem e aparece sempre também nas provas de colégio, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Lá nas aulas de mecânica, a gente aprendeu que potência era sempre uma quantidade de energia num certo intervalo de tempo. Bom, até aí não tem nada de novo, só que agora a gente vai aplicar isso à termologia. Então eu tenho, por exemplo, ali um potezinho com água e eu vou acender o fogo ali para você. O que acontece? Quando a gente acende o fogo, a gente está fornecendo para essa água energia, só que é energia na forma de calor. Lembra que a gente vem usando nas aulas a letra Q para representar a quantidade de calor que você entrega ali, tudo bem? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar para vocês um outro pote igualzinho, com a mesma quantidade de água e tudo mais. Só que agora, repara que o fogo está bem mais alto. Então o que vai acontecer é que nesse caso, eu também estou entregando energia na forma de calor, só que eu estou entregando mais calor no mesmo tempo. Então eu vou dizer para vocês que a quantidade de calor é maior. Repara que na hora de representar, aqui eu coloquei um Q menor, e aqui com fogo alto eu representei um Q grandão para você, tudo bem? Então, para a gente adaptar a nossa equação da potência, o que a gente vai fazer? A gente vai representar a potência como sendo energia. Que energia que a gente está trabalhando aqui? Aqui a gente está trabalhando com energia na forma de calor. Então a gente vai representar ali que a energia é o calor. E é o calor dividido pelo intervalo de tempo que o fogo fica aceso, tudo bem? Pessoal, agora vamos conversar sobre unidade. Em relação à quantidade de calor, calor é energia. Então, no sistema internacional, a gente usa Joule. A gente tem também a unidade caloria. E tem uma outra unidade que não é tão comum aparecer, a não ser que sejam problemas que envolvam, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado, que é o BTU, que é o tal da British Thermal Unit, tudo bem? Bom, seguindo, pessoal, em relação a tempo, no sistema internacional, a unidade é segundo, mas aparece bastante para a gente também a unidade minuto, a unidade hora e assim por diante. Aí, olha só, como é que fica para a gente a unidade de potência? No sistema internacional, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a unidade de calor no sistema internacional e vou dividir pela unidade de tempo. Então, potência no sistema internacional fica para a gente Joule por segundo, como a gente já estudou lá nas aulas de dinâmica. Agora, pessoal, olha só, Joule por segundo, a gente aprendeu que ganha um nomezinho novo, que é o watt, tudo bem? Agora, existem outras unidades de potência que a gente pode usar e geralmente encontra nas questões. A gente pode usar qualquer unidade de calor dividido por qualquer unidade de tempo. Então eu vou citar para vocês algumas que aparecem bastante, como por exemplo, caloria por minuto, calorias por segundo, mas pode aparecer para a gente joule por minuto, joule por segundo, ou seja, qualquer unidade de calor dividido por qualquer unidade de tempo. Tem uma unidade que é a BTU dividido por hora. Essa unidade geralmente aparece nos problemas que envolvem aparelho de ar-condicionado. Então, quando você vai lá e vê um anúncio, um aparelho de ar-condicionado de 9.000 BTUs, na verdade, a unidade correta é o quê? É BTU por hora. Então, ali seriam 9.000 BTUs por hora, tudo bem? Bom, agora, em relação à conversão de unidades, o que a gente pode falar sobre isso? Unidade de tempo, a gente já conversou bastante em aulas anteriores, mas vamos só relembrar que em relação a tempo, 1 hora equivale a 60 minutos, e como cada minuto tem 60 segundos, 1 hora equivale a 3.600 segundos. A gente detalhou toda essa conversão de unidade de tempo lá no comecinho das aulas de cinemática, tudo bem? Agora, em relação às unidades de calor, pessoal. 1 caloria equivale a
186 joules. As questões costumam passar essa relaçãozinha aqui pra gente, e detalhe, geralmente as questões vêm facilitando a nossa vida na hora da conversão. Costumam mandar a gente usar que uma caloria é igual a 4,2 joules, para arredondar um pouco aquele valor, e geralmente aparece para a gente considerar que uma caloria equivale a 4 joules. Isso varia de questão para questão, tudo bem? Você tem que aguardar o que eles vão te indicar. E a relação com o BTU é que um BTU equivale para a gente a 252 calorias. E aí, para fazer qualquer conversão que você precise, seja entre caloria e joule, entre caloria e BTU, basta você montar uma regrinha de 3, tudo bem? Agora vamos usar tudo isso que a gente conversou para resolver exercício. Exercício 1. Uma certa quantidade de 1,5 kg de certa substância encontra-se inicialmente na fase sólida, a temperatura de menos 20 graus Celsius. Em um processo, a pressão constante de 1 atm, ela é elevada à fase líquida a 86 graus Celsius. A potência necessária nessa transformação foi de 1,5 kJ por segundo. O gráfico na figura mostra a temperatura de cada etapa em função do tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos destacar essas informações então. Ele falou que a gente tem uma quantidade de 1,5 kg, que a pressão é 1 atm, que a temperatura foi de menos 20 até 86 graus Celsius, está representado no gráfico, e que a potência foi de 1,5 kJ por segundo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar com você essas duas informações principais que eu destaquei em amarelo. A gente sabe então que a massa é igual a 1,5 kg e que a potência é igual a 1,5 kJ por segundo, tudo bem? Aí vamos ver direitinho o que a questão pede pra gente. O calor latente de fusão LF. Primeira coisa que a gente precisa é identificar no gráfico os estados físicos. A questão disse pra gente que a substância estava inicialmente no estado sólido. Então quer dizer que nessa região aqui eu tenho o estado sólido. Logicamente, nessa outra região eu tenho o estado líquido. E aí, quando a temperatura permanece constante, eu tenho uma mudança de estado, ou seja, eu tenho o estado sólido mais líquido. E se eu tenho uma mudança de estado, eu sei que a passagem de sólido para líquido é para a gente a fusão. Então o que me interessa é esse trecho aqui onde ocorre a fusão. Bom, para a gente calcular o calor latente de fusão, o LF, a gente precisa usar a equação Q igual a ml, que a gente aprendeu lá nas aulas de mudança de estado físico, tudo bem? Agora, para a gente fazer esse cálculo, a gente já tem a massa que foi passada a 1,5 kg, a gente quer calcular o L de fusão. Para isso, só falta para a gente a quantidade de calor. Agora, vamos dar uma olhada lá no gráfico. No eixo vertical, a gente tem a temperatura em graus Celsius e no eixo horizontal, a gente tem o tempo em minutos. E existe para a gente uma relação matemática que compara a quantidade de calor que eu quero achar com esse gráfico. Então acompanhe aqui comigo o seguinte, a gente aprendeu na aula de hoje que potência é igual a calor por tempo. Se eu quero achar a quantidade de calor, eu posso isolar o Q escrevendo que Q é igual a potência, e esse ΔT que está aqui dividindo pode ir lá para o outro lado multiplicando. Então fica para a gente calor é igual a potência vezes o tempo. Então aqui a gente vai achar que a quantidade de calor é igual a potência. Pessoal, a potência foi dada para a gente e ela vale 1,5 kJ por segundo, tudo bem? Um detalhe importante, a gente tem um intervalo de tempo que acontece aqui nesse trecho, durante a mudança de estado, que de 0,7 até 6,2, eu posso dizer para você que foram 5,5 minutos. Só que um detalhe bem importante. Aqui a gente tem o tempo medido em minutos. E a potência está em quilojoules por segundo. Eu não posso fazer essa conta direto. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse valor que eu tenho aqui em minutos para segundos. Como cada minuto tem 60 segundos, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 60. E aí, fazendo 5,5 vezes 60, a gente chega que esse intervalo de tempo equivale a 330 segundos. Agora sim a gente sabe o intervalo de tempo para substituir aqui na questão, tá certo? Então vamos lá. Quantidade de calor fica igual a potência é 1,5 vezes o intervalo de tempo, que é
330. Com isso, a gente chega que a quantidade de calor vai dar igual a 1,5 vezes 330, 495. Detalhe, olha só. Como a potência foi dada em quilojoules, a unidade que vai aparecer aqui para o calor também vai ser quilojoules. Então esse é um cuidado que você precisa ter. As unidades precisam estar sempre combinando umas com as outras. Então, seguindo, a quantidade de calor é igual a 495, que é igual a massa. A massa é 1,5. Vezes o L, que é o calor latente de fusão. Aí a gente chega que L é igual a 495 dividido por 1,5. Olha, por que dividido mesmo? Porque olha só, esse 1,5 está aqui multiplicando L. Então eu vou levar ele lá para o outro lado, dividindo. Seguindo então, pessoal. Aí a gente chega que o calor latente de fusão é igual a, olha lá, 495 dividido por 1,5. 495 dividido por 1,5 vai dar para a gente 330. Agora, em relação à unidade, é só a gente tomar alguns cuidados. O 495 a gente usou em quilojoules e o 1,5 a gente usou em quilogramas. Então, a resposta vai ser para a gente uma unidade dividida pela outra. Vai ficar quilojoules por quilograma, tudo bem? E esse é o valor do calor latente de fusão. Agora, pode ser que você me questione o seguinte. Coelho, peraí. 330 é quilojoules por quilograma. Quilo não é 1000? É 1000 sim. Mas espera aí, se eu tenho 1000 em cima e 1000 embaixo, eu não posso simplificar se eu quiser? Pode sim. Então, dizer 330 quilojoules por quilograma é exatamente a mesma coisa do que dizer 330 joules por grama, tá certo? Seguindo para o item B. E o item B diz o seguinte: calcule o calor necessário para elevar a temperatura de 1,5 kg dessa substância de 0 a 86 graus Celsius. Então presta bem atenção no que ele falou para a gente, no que ele pediu para a gente. Ele quer que a gente calcule o calor necessário para elevar a temperatura. E elevar a temperatura de 0 a 86 graus Celsius. Vamos dar uma olhada lá no gráfico. A elevação de temperatura ocorre em dois trechos, de menos 20 até 0 e de 0 a 86. Ele quer que a gente ache nesse trecho aqui, que é o trecho que vai de 0 a 86 graus Celsius, tudo bem? Então vamos lá. Como a gente tem potência, que foi dado no enunciado, e tem o tempo lá no gráfico, a gente consegue descobrir a quantidade de calor fazendo a relação potência é igual a calor dividido por tempo. Porque aí a gente isola a quantidade de calor. Como? De que jeito, Coelho? Olha só, pega o tempo que está dividindo e leva ele lá para o outro lado, multiplicando como a gente já fez lá no item A. E aí a quantidade de calor fica potência vezes o tempo. Agora, seguindo, quantidade de calor é igual a potência foi dada para a gente, vale 1,5 kJ por segundo. Agora, o intervalo de tempo que a gente demora para aquecer essa substância de 0 a 86 graus Celsius é de 6,2 minutos até 12,2 minutos. Ou seja, a gente tem aqui 6 minutos. Só que, de novo, né? Como a potência foi dada para a gente em quilojoules por segundo, eu tenho que transformar esses 6 minutos para segundo. E para isso, a gente vai pegar esse valor e vai multiplicar por 60. Por que por 60 mesmo? Porque cada minuto tem 60 segundos. Bom, fazendo essa conta, então, a gente chega aqui, 6 vezes 60 são 360 segundos. Agora sim, com esse valor de tempo, eu vou substituir ali na equação. Seguindo então, pessoal, no lugar do intervalo de tempo eu vou colocar para vocês 360 segundos. E aí, a quantidade de calor fica para a gente 1,5 vezes 360, 540. Agora, unidade, vamos lá? Como a potência eu usei em quilojoules por segundo e o tempo a gente usou em segundos, o que acontece? Olha só, segundo com segundo simplifica, e aí a quantidade de calor vai ficar para a gente 540 quilojoules. Essa é a resposta que a gente está procurando no item B. Agora vamos dar uma olhada em mais um exercício.
Exercício 2. No anúncio promocional de um ferro de passar roupas a vapor, é explicado que, em funcionamento, o aparelho borrifa constantemente 20 gramas de vapor d'água a cada minuto, o que torna mais fácil o ato de passar roupas. Da energia utilizada pelo ferro de passar roupas, uma parte é empregada na transformação constante de água a temperatura de 25 graus Celsius em vapor d'água. A potência dissipada pelo ferro nessa finalidade é, em watts, e aí foram dados calor específico da água, calor latente de vaporização da água e a relação entre caloria e joule. Pessoal, agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar algumas informações que foram dadas para a gente. Foi dito então que esse ferro ele vai borrifar 20 gramas de vapor a cada minuto, ou seja, o intervalo de tempo é 1 minuto. O que torna mais fácil o ato de passar roupas. Depois ele diz pra gente o seguinte, que uma parte da energia empregada na transformação de água a 25 graus Celsius em vapor d'água. E ele quer saber pra gente essa potência dissipada pelo ferro para essa finalidade. Bom, apareceu uma palavrinha pra gente aqui, potência dissipada. A ideia dissipada muitas vezes é associada a jogar fora. Não, é dissipada na forma de calor, ou seja, quanto de potência virou calor, mas esse calor foi usado para essa finalidade. Que finalidade que é essa? Fazer esses 20 gramas de água a 25 graus Celsius virarem vapor d'água num minuto. Então vamos resolver esse exercício, eu só vou reorganizar essas informações para vocês. A gente tem ali então 20 gramas d'água em 1 minuto, sendo aquecido de 25 graus Celsius a 100 graus Celsius. Agora, tem um detalhe importante que eu gostaria que você cuidasse. Quando a gente vai aquecer essa água até virar vapor, a gente precisa ter a noção do seguinte. Eu tenho água aqui, inicialmente, a 25 graus Celsius. Então, eu vou colocar para vocês nesse eixo a temperatura em graus Celsius. Aí, para essa água virar vapor, primeiro eu preciso aquecer essa água até que ela chegue na temperatura de 100 graus Celsius. Aí, depois de chegar nos 100 graus Celsius, vai acontecer mudança de estado a temperatura constante. E aí sim vai chegar uma hora que toda essa água virou vapor, tudo bem? Detalhe, para isso acontecer, a gente demorou um certo intervalo de tempo. Vou colocar então para vocês aqui nesse eixo o tempo, e a unidade de tempo que foi passada para a gente foi minutos. A gente sabe que o tempo que demora para isso é 1 minuto. Pessoal, agora olha só, a questão pediu para que a gente calculasse a potência em watts. Potência a gente sabe que é calor dividido pelo tempo. Para a gente calcular essa potência, vamos dar uma olhada ao que a gente já tem. Já foi dito para a gente o intervalo de tempo, que é 1 minuto. Só que um detalhe, como eu quero a potência em watts, eu preciso usar o calor em joules e o tempo em segundos, tudo bem? Então vamos lá, ficou fácil pra gente, né? Por quê? Porque 1 minuto equivale pra gente a 60 segundos. Então, pra gente calcular a potência, a gente já sabe o intervalo de tempo que equivale a 60 segundos, tá certo? Bom, agora vamos atrás então de achar a quantidade de calor. Se a gente olhar para esse gráfico, a gente sabe que tem duas situações acontecendo. Uma delas eu vou chamar de 1 aqui para vocês e a outra eu vou chamar de 2. Na situação 1, a gente tem a água aquecendo e no 2 a gente tem essa água vaporizando. Se eu quero achar essa quantidade de calor aqui, eu preciso somar a quantidade de calor do trecho 1 mais a quantidade de calor do trecho 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular cada uma delas em separado. No trecho 1, o que a gente sabe que está acontecendo ali? No trecho 1, a temperatura está variando, está acontecendo ali um ΔT. E a gente aprendeu lá na aula de calor sensível que a quantidade de calor relacionada à variação de temperatura é dada por mc ΔT. Então, assim que a gente vai achar o calor do trecho 1, tá certo? Seguindo então, quantidade de calor do trecho 1 é igual a massa. Foi dado para a gente que a massa de água é 20 gramas. Depois tem o calor específico da água, que foi dado 1 caloria por grama graus Celsius. E depois, a variação de temperatura, a gente tem a temperatura inicial e a temperatura final. Vamos conferir as unidades antes de sair fazendo conta? Olha só, aqui eu tenho grama no calor específico e a massa foi dada em gramas, então eu não preciso transformar. Aqui eu tenho graus Celsius e o ΔT vai estar em graus Celsius, então eu também não preciso transformar. Seguindo então, a massa vale 20 gramas,
o calor específico vale 1, e o ΔT? ΔT é sempre a temperatura final, que é 100, menos a inicial, que é 25. E aí a gente vai achar que o calor Q1 fica igual a 20 vezes 1 é 20. 100 menos 25 é 75. Então vai dar 20 vezes 75, 1.500. Agora olha só, gente. No calor específico aparecia caloria. Então significa pra gente que aqui são 1.500 calorias. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar anotado aqui de cantinho, então, que essa é a quantidade de calor Q1. E quero achar com vocês agora a quantidade de calor Q2. Pessoal, o calor Q2, no trecho 2, a temperatura é constante, mas a gente sabe que está acontecendo uma mudança de fase, uma mudança de estado físico, que de líquido para vapor a gente vai chamar de vaporização. Então vamos lá, vai ficar para a gente Q igual a M vezes L. Essa equação a gente aprendeu lá nas aulas de mudança de estado. Bom, a quantidade de calor vai ficar para a gente então M vezes L. A massa foi dada para a gente 20 gramas. E o calor latente de vaporização foi dado 540 calorias por grama. De novo, cuidado com a unidade. Vamos lá? Na massa, a gente tem o valor dado em gramas. E no L, que é o calor latente, aparece também a unidade grama. Ou seja, eu não preciso transformar. Seguindo, então, a massa vale 20 e o L vale 540. Com isso, a gente vai achar que a quantidade de calor Q2 vai dar 20 vezes 540, 10.800 calorias. Curio, como é que você sabe que é caloria? Porque aqui no L, no calor latente de vaporização, aparecia para a gente a unidade caloria. E aí, com isso, a gente já sabe a quantidade de calor Q2. Agora, é só a gente fazer a soma, que a quantidade de calor total é Q1, mais Q2. Então, essa quantidade de calor vai ficar o Q1, que é 1.500, mais o Q2, que é 10.800. E com isso, a gente vai achar que a quantidade de calor Q2 é igual a 12.300 calorias. Agora, olha só, eu tenho a quantidade de calor total. Só tem um detalhe bem importante da gente ficar atento aqui. Esse valor foi calculado em calorias, só que para ter a potência em watt eu preciso do calor em joules. Só que um detalhe, olha só, foi dito para a gente que uma caloria equivale para a gente a 4,2 joules. Então, se eu quero transformar de caloria para joules, é só a gente multiplicar esse valor por 4,2. E aí a gente acha que a quantidade de calor é igual a 12.300 vezes 4,2 vai dar 51.660 joules. Agora sim eu tenho a quantidade de calor na unidade que eu preciso substituir ali para encontrar a potência em watts. Então vamos lá, pessoal. Quantidade de calor, 51.660. Dividido pelo intervalo de tempo. Lembra o que a gente falou antes, né? O intervalo de tempo é 1 minuto, porém a gente precisa dele em segundos. Mas aí ficou fácil, a gente já tinha notado antes que 1 minuto equivale para a gente a 60 segundos. Então, eu vou dividir esse valor por 60 e vou encontrar que a potência é igual a 861 watts. E essa é a resposta que a gente estava procurando. A potência que o ferro entrega para essa finalidade de vaporizar a água é de 861 watts. Pessoal, e com isso a gente termina essa nossa aula sobre potência térmica, tá certo? Tchau e até a próxima aula.